nós retornamos aqui nessa próxima aula para avaliar um caso que eu trouxe para vocês, onde nós estamos avaliando aqui o gene da alfa-actina que compõe a musculatura esquelética dos animais. Aqui, como pode ser observado, tem uma estrutura com uma infinidade de bases nitrogenadas, onde é quase impossível no olho fazer essa avaliação. Nós temos ferramentas avançadas, então, lembra que eu falei para vocês da proteína? Então, essa análise de DNA, ela é codificada para que nós possamos constituir as proteínas. Aqui uma visualização tridimensional da proteína actina, que constitui a musculatura humana. Para que essa proteína é interessante? Essa proteína, ela faz parte dos sarcômeros dentro da musculatura, então em azul estão representadas as proteínas do tipo actina, elas que trabalham no sarcômero fazendo a contração e o relaxamento da musculatura. Nosso grupo aqui de estudo, ele já tem várias publicações na área de análise genética, então relacionados à doença, e essa última publicação relacionada à influência dos polimorfismos genéticos em atletas de alta performance. Esse estudo, ele evidenciou um polimorfismo específico, que é o R577X da actina em seres humanos. Por quê? Para avaliar o rendimento esportivo. Esse rendimento esportivo é o resultado da interação dos fatores genéticos e ambientais no organismo. Esses fatores genéticos dão a predisposição relacionados com o seu polimorfismo. Por exemplo, eu tenho o joelho lesionado. Eu já fiz operação de cirurgia de joelho porque eu tive uma lesão ligamentar em um dos ligamentos principais do joelho. Se eu tivesse feito essa análise antes, eu saberia com muita precisão que esse polimorfismo que eu tenho, porque eu já fiz essa análise em mim, esse polimorfismo predispõe a lesões ligamentares. Então eu tive uma lesão que já estava escrito no meu DNA que esse meu ligamento ele é fragilizado. Então nós conseguimos fazer a análise de predisposição genética com base em polimorfismo. Aqui tem uma sigla muito importante para a gente, que é chamada de SNP, SNP, que traduzindo, essa sigla em inglês, traduzindo é polimorfismo de nucleotídeo único. Então, de todos aqueles 30 mil pares de base, apenas modificado pode gerar um polimorfismo que te predispõe a uma determinada doença. Então, para o meu caso, seria aconselhado o acompanhamento de esportista e uma análise biomecânica em função do perfil e do grau de treinamento. Nós conseguimos saber diversas questões como recuperação, propensão a lesões, acúmulo de gordura, resistência aeróbica, potência neuromuscular, volume, intensidade de treino. E no final conseguimos fazer uma análise bem direta para cada indivíduo, como por exemplo, qual é a capacidade aeróbica desse indivíduo? Ela é menor, moderada ou maior? Aqui esse resultado visualizado já é um resultado retirado de um laudo. O acúmulo de gordura desse indivíduo. Tem gente que come uma quantidade e tem um acúmulo de gordura X. Tem gente que come a mesma quantidade e o acúmulo de gordura é 5X. Isso está pré-determinado geneticamente. A gente consegue mapear esses genes e saber qual é a predisposição desse indivíduo. Um outro exemplo que eu trago para vocês é um caso famoso atualmente, que é o da intolerância à lactose. Então, no que resulta a intolerância à lactose? A ausência ou a baixa produção de uma enzima chamada lactase, que é incapaz ou insuficiente de degradar um carboidrato chamado lactose. Então, a lactose é um carboidrato chamado de disacarídeo, formado por glicose e galactose. A enzima tem que romper esse carboidrato. Uma vez que a enzima não é capaz de romper esse carboidrato, pode causar no indivíduo náusea, dor abdominal, irritação intestinal, diarreia, vômito, inchaço. E tudo isso causa desconforto para a pessoa. Uma coisa que quase ninguém sabe é que evolutivamente o que acontece? Os mamíferos, eles se alimentam basicamente na sua infância de leite. Por quê? Eles ainda não têm dentição, então a base da alimentação é exclusivamente de leite materno. À medida que esse indivíduo vai se desenvolvendo, vai criando dentição, ele também vai parando de produzir enzima lactase, porque o organismo entende que agora ele vai procurar outras fontes alimentares. Só que em alguns indivíduos essa produção até para. Então o mamífero, ele
tende biologicamente a se alimentar de leite enquanto a mãe dele produz leite. Quando a mãe dele para de produzir leite, teoricamente ele para de consumir leite. Então, alguns indivíduos têm esse stop na produção enzimática muito acentuado e isso gera intolerância. Estudando a fundo a intolerância, a gente também pode ver que aqui num trabalho de Wang de 1998, que ele diz o seguinte: após o desmame, ocorre uma redução geneticamente programada e irreversível da atividade da lactase na maioria das populações do mundo. Estudando a fundo esse conceito, a gente pode entender, esse é um site chamado de NCBI, é um site que tem todas as informações genéticas publicadas e registradas, é de acesso público, de domínio norte-americano. Então, dos 23 cromossomos que nós temos, esse gene da lactase ele está no cromossomo 21, posicionado exatamente nessa região do cromossomo, aqui um esquema do cromossomo. Então, a gente tem o braço chamado braço longo e o braço curto, então ele está nesse locus no braço longo. A gente consegue estudar esse gene especificamente e entender os polimorfismos da hipolactasia, que é a produção diminuída dessa enzima lactase. Estudando esse polimorfismo, esses pesquisadores aqui, desde a década de 70, descobriram que quem tem o genótipo CC, ou seja, citosina e citosina, em uma determinada região, possui intolerância à lactose, que também é o meu caso. E algumas pessoas que têm o genótipo CT, citosina timina ou timina timina, toleram a lactose mais facilmente, porque a enzima é projetada de uma maneira a qual que ela consegue degradar o carboidrato. Só trazendo curiosidade para vocês, para sentir como é que essa análise é tão complexa, aqui está a cadeia de aminoácidos dessa proteína lactase. Então, cada letrinha dessa aqui é um aminoácido da proteína. Essa proteína tem 1927 aminoácidos. Aqui é a estrutura do aminoácido, radical amino, radical carboxila, que é o radical ácido. Então, tem 1927 estruturas iguais a essa para formar a proteína que a gente chama de lactase, que está aqui visualizada tridimensionalmente. Para reduzir esse efeito, então, a partir dos estudos genéticos e análises metabólicas, sintetizam uma enzima chamada de lactase, que é essa enzima que você acabou de ver, e essa enzima, então, consegue resolver o problema degradando a lactose. Muitas outras avaliações genéticas podem ser feitas para otimizar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, análise relacionada a diabetes, síndrome metabólica, hipertensão, osteoporose, obesidade, níveis de HDL, que é o colesterol dito ruim, né, lipoproteína de alta densidade, regulação do apetite, custo gasto calórico, resposta à dieta de baixa caloria, resposta ao exercício físico, entre outras diversas análises. Então, encerramos aqui a nossa aula de avaliação genética com base na estrutura do DNA. Um abraço e até a próxima.